Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso webinar. Estamos recebendo já a visita do pessoal. Estamos aqui hoje com Pedro Tattoni, gerente de marketing da Carry, e o Thiago dos Santos, carinhosamente chamamos de Nego, que é o cara da mixologia lá da Carry. Sejam bem-vindos, Thiago e Pedro. Olá, Obrigado, pessoal. Regis. Olá, pessoal. Pessoal, vou colocar aqui para gravar, para a gente depois disponibilizar a gravação. Ok. Muito bem, boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um webinar com um tema super gostoso, tema super na moda. Nós queremos falar aqui sobre bebida zero álcool, que está sendo muito discutida aí no mercado. A gente enxerga como uma grande oportunidade para a indústria de bebidas, de um modo geral. E nós vamos começar a nossa apresentação falando um pouquinho primeiro da Vogler e depois eu passo a palavra para o time Carry para a gente conversar um pouquinho sobre as tendências, sobre o que esse mundo traz para nós aqui de oportunidades. Deixa eu só ver se eu compartilhei de forma correta aqui. Incluir o som no computador, agora está perfeito. Bom, eu sou o Regis, sou do time de marketing aqui da Vogler. Quero mais uma vez dar boas-vindas a vocês que estão aqui conosco. Eu vou primeiro começar falando um pouquinho da Vogler e depois eu falo um pouquinho desse nosso momento, né? A Vogler, ela é uma distribuidora de ingredientes para a indústria de alimentos. Nós estamos há mais de 34 anos no mercado. E a Vogler, desde o início, ela nasceu com esse olhar de indústria de alimentos, um olhar de qualidade, de ingredientes. Com o passar dos anos, nós fomos agregando várias empresas, várias marcas dentro do nosso portfólio, e hoje nós contamos com mais de 30 parceiros estratégicos. Nós temos dentro do nosso portfólio mais de 700 ingredientes. Eu costumo dizer que a Vogler é como se fosse um grande supermercado para a indústria de alimentos, porque aqui você acaba encontrando todos os ingredientes que são necessários, né? Também quero falar um pouquinho sobre o Prêmio BIS, que consta aqui embaixo um dos selos, né? A 8ª vez que nós estamos entre os primeiros colocados, na verdade, 7 vezes como primeiro colocado e 1 vez como segundo colocado. Aproveito para agradecer a confiança da indústria, a organização do Prêmio BIS, que ele é feito pela revista de Tipos e Ingredientes. Aí, voltando a falar mais um pouquinho da Vogler, né, com essa nossa ideia de distribuição ágil, distribuição rápida, qualidade, nós temos a nossa matriz, que fica aqui em São Bernardo do Campo, onde nós temos todo o nosso parque de estocagem e também de produção, que a Vogler também é um produtor de sistemas, de blends. Nós também temos uma filial que fica em Recife, justamente para a gente conseguir atender o mercado nordestino, o mercado norte, com mais agilidade. Só que aí não para por aí, né? A Vogler, ela foi crescendo ao longo do tempo e recentemente, para ser mais exato, desde junho do ano passado, nós passamos a fazer parte do grupo Azelis. A Azelis é um dos grandes players de distribuição de especialidades químicas no mundo, uma das principais distribuidoras, e entre elas, esse olhar de indústria de alimentos, né? São vários ingredientes, a empresa, de um modo geral, está presente em mais de 64 países. Nós temos mais de 3.800 colaboradores espalhados em todo o mundo. Isso só enriquece o nosso portfólio. Mas deixando bem claro aqui para vocês que a Azelis Vogler, agora como nós nos chamamos, né, ela tem esse olhar para atender o mercado local, o mercado brasileiro. Justamente para quê? Empresas como a Carry, que é estratégico aqui para nós, para a gente ter essa agilidade de desenvolvimento e de atender rápido e com qualidade a indústria local. Agora eu vou pedir um minutinho de licença de vocês, na verdade 3 minutos mais ou menos,
para passar um vídeo institucional da Vogler para vocês conhecerem um pouquinho da nossa história, da nossa estrutura como um todo, e na sequência eu passo a palavra para o time QR. Vogler, uma empresa Azelis. Sabor, cor, frescor, tecnologia, sustentabilidade, saudabilidade. A Vogler, uma empresa Azelis, está há mais de 30 anos atendendo o mercado de alimentos e bebidas do Brasil. Uma empresa sólida, com mais de 150 colaboradores, com centros de distribuição em São Bernardo do Campo e Recife, e mais de 10 mil metros quadrados de área útil com estoque local, Centro Tecnológico Vogler, CTV, laboratório de qualidade e produção. 100% autossustentável em energia elétrica, a Vogler utiliza placas de energia solar para abastecer toda a sua operação. Além disso, a otimização do uso da água, reuso de água pluvial e tratamento de efluentes a posiciona entre as empresas preparadas para as exigências mundiais em ESG. Regularidade e qualidade dos seus produtos, sabor, cor e frescor. Contando com suas fortes parcerias mundialmente renomadas. Nossa divisão Vogler Systems garante um serviço tailor-made nas suas misturas sinérgicas, com ingredientes seguros e de qualidade, além de soluções que se encaixam nos mais diversos perfis de clientes. Vogler, uma empresa Azelis. Sustentabilidade, tecnologia e qualidade máxima em ingredientes para o mercado de alimentos, bebidas, farma e pet food. Azelis Vogler. Innovation through formulation. Muito bom. Vogler. Continuidade aqui na nossa conversa, explicar um pouquinho da dinâmica. O Pedro e o Thiago vão fazer a apresentação da QR, trazer as inovações. É uma pena que este evento esteja sendo online, mas em breve, quem sabe a gente faça um evento presencial, porque eles vão trazer tantos sabores, tantas novidades, tantas conexões, que eu gostaria, sim, que vocês estivessem conosco para degustar. Mas, ao final, ou durante as palestras, vão mandando as suas perguntas, que ao final da palestra do Thiago e do Pedro nós vamos responder. E caso vocês tenham interesse em conhecer as soluções, nos chame, consulte o nosso time técnico, chama o nosso time de marketing, que a gente conecta o nosso time comercial com vocês, para a gente poder desenvolver grandes parcerias e grandes sabores, por que não? Mais uma vez, Pedro, seja bem-vindo, Thiago, seja bem-vindo. A bola está com vocês. Eu vou fechar a câmera, qualquer coisinha é só me chamar, que estarei por aqui. Beleza, Regis, obrigado pela introdução. Olá, pessoal, eu sou o Pedro Tattoni, time de marketing da Carry. Estou na companhia há 15 anos, aos que podem ter alguma dificuldade de poder visualizar a minha imagem. Estou aqui com um fundo branco, uma camisa quadriculada, um bigode aqui ainda e um microfone aqui, um headset. Thiago me acompanha na chamada de hoje. Thiago? Olá, pessoal. Sou o Thiago Nebo, mixologista corporativo da Carry, responsável de todo o engajamento na parte de bebidas. Estou na companhia há 7 anos, com uma caminhada de 23. Para pessoas que têm baixa visão, sou um homem negro, com uma barba longa, uso óculos, com um fundo de tela da Carry. E é isso. Obrigado, Pedro. E vai ser ótimo hoje, pessoal. Gente, posso interrompê-los? Eu adoro isso, realmente é uma coisa que a gente precisa aprender e começar a fazer também. Aqui na Vogler, nas Elis Vogler, ainda não fazemos isso, então eu vou copiá-los nesse momento, vou pedir licença a vocês para falar um pouquinho. Então, eu sou o Regis, uso óculos, tenho pele branca, estou aqui numa sala com um fundo azul, com o logo cromado das Elis de fundo, uso barba. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Obrigado por essa lição aí de vocês. Tá mutado, Pedro. Voltou?
Voltou. Algum problema no microfone. Do nosso lado é super importante começar a apresentação dessa maneira, porque a gente vai falar sobre bebida zero álcool, vamos falar sobre mais do que uma tendência, um acolhimento também, né? A consumidores, pessoas no final do dia que tomam decisões de tirar o álcool das suas rotinas por um momento ou de maneira definitiva, e que é importante acolher, trazer uma experiência de consumo, né? A QR é uma companhia de nutrição sustentável. A ideia é falar pouco da QR hoje como companhia, mas falar sobre as pessoas que consomem e falar sobre tendências. Então, a gente vem dessa maneira e, de novo, eu fico super aberto para tirar todas as dúvidas que vocês possam ter durante a chamada, tá bom? Bom, para começar, então, acho que é importante a gente trazer um contexto, né? Por que a gente está falando sobre bebida zero álcool? Por que a gente está falando sobre tudo isso? Um movimento muito forte de mercado, em especial nos últimos 4 anos, acelerado, né? Pela pandemia e as novas rotinas, né? Ficar dentro de casa de alguma maneira e ficar longe desses pontos de contato foram importantes para a conscientização dos consumidores, das pessoas. A gente está falando de um recorte social de uma classe social alta ainda, né? Quando a gente fala sobre a escolha de o que tomar ou o que tomar no lugar de tomar a bebida alcoólica. Então, a gente vai falar muito sobre um recorte social talvez diferente, mas é importante a gente entender o que está permeando tudo isso. Importante que, como eu disse, há 4 anos atrás o mundo era outro, 2024, tempo acelerado, né? Uma dinâmica muito rápida e com muitas mudanças. Mas quando a gente olha sobre essa evolução, né, algumas coisas ficaram, né? O amor pelo local cada vez mais forte e alta, confiança e transparência, preocupação com o que eu estou consumindo e o que tem por trás disso, não só dos ingredientes, mas no fornecimento, na cadeia também. Consumo sustentável, né? Então, qual é o impacto que isso traz? E uma das pesquisas que nós fizemos há um ano atrás foi muito interessante, que os consumidores disseram que esperam que as marcas façam e tragam isso já na sua proposta de valor de produto. Não basta ter um bom sabor ou ser conveniente, é preciso elevar isso e que seja sustentável, venha de uma maneira que já é esperado, mas a sustentabilidade vem super forte. Tem um sabor autêntico, o sabor é o principal fator de compra e recompra de produtos, e cada vez mais os consumidores numa equação de valor, né, valor e preço. Então, a gente sabe do desafio que é a recomposição da disponibilidade de renda dos consumidores, né, o quanto foi impactado pelo alto nível de inflação dos últimos anos, mas que de alguma maneira essa equação vem cada vez mais forte. Isso toca o tema de marcas próprias, né, dos varejistas, entra em diferentes temas, mas a pergunta do que tem de valor por trás, ela é muito forte. E com isso, né, a gente vai para um segundo momento, né, o próximo slide, que fala sobre exatamente quando eu pesquiso, né, e aí, eu quero provar algo, né, uma bebida zero álcool, uma bebida sem álcool, né, o que está acontecendo? Aqui não mudou o slide ainda para mim, mas talvez é o slide 8 ali no rodapé, talvez dê para ver, um slide com muitas fotos, exato. Pinterest é uma das redes sociais que mais cresceram nos últimos anos e que ela é referência, né? Então, muita coisa acontece, né? E quando a gente busca sobre receita de bebidas sem álcool, sejam drinks, sejam composições, né? Tem uma infinidade de receitas, tem muita coisa legal acontecendo. E toda essa parte legal, muitas vezes, não é o reflexo do que a gente vê na gôndola de um supermercado, até pode ser o que nós encontramos em um bar, um restaurante, alguma casa especializada em drinks e coquetelaria. Mas tem muita coisa legal acontecendo, né? Tem muita coisa legal, né? E tem muitos lançamentos, né? Nesse âmbito, né? No próximo slide a gente vê dessa maneira, porque é muito legal fazer o seu drink, ter as suas receitas, mas é importante fazer isso ser de alguma maneira conveniente, né? Conveniente num sentido de uma imagem legal, uma comunicação que seja diferenciada, trazer o tema de ser zero, né? Trazer isso e que o sabor continua o mesmo, né? A gente fala sobre sensações, sobre moods, né? Ou seja, sobre sentimentos que podem estar atrelados, e isso é muito importante.
Nós vemos que tem muitos lançamentos, né, em bebidas que são zero álcool, e no próximo slide tem um pouquinho desse gráfico, né? Não é uma percepção, não é um achismo, né? Quando a gente pega o gráfico de lançamento de bebidas não alcoólicas, né, bebidas é muito maior do que bebidas alcoólicas. Se a gente faz isso aí inova, 2018 a 22, né? O mercado vem crescendo e crescendo muito mais rápido. No próximo slide, a gente traz também, né, um tema importante de trazer como que isso acontece entre as regiões, né? Como que isso acontece nas diferentes regiões do mundo. Quando a gente olha a América Latina, ainda tem muito para ser feito. Não mudou o slide aqui ainda para mim, mas é o slide 11, no rodapé dá para ver exatamente esse aí. Na região da América do Norte, crescendo super rápido, Europa já tem um mercado mais consolidado, mas na Ásia também um crescimento aceleradíssimo, né? E tem muito espaço para crescer. Tem muito espaço e é importante quando a gente fala sobre quem que está trazendo essa narrativa, ou como que as empresas podem também ajudar nessa narrativa de faz parte, é importante, né? Se a gente fala sobre um movimento, né, da sociedade para isso, né, vem acontecendo muita coisa no meio do caminho. Não adianta, por exemplo, trazer só uma lei de incentivo, como, por exemplo, uma lei seca ou outros temas, mas que a gente precisa trazer isso como algo que vem crescendo como sociedade. Se tivesse que trazer um exemplo de quanto que vale esse mercado, eu sei que muitas vezes a gente faz essa pergunta, né? Tá bom, Pedro, né? E daí? Quanto que vale? Eu estou falando sobre um nicho, estou falando sobre o quê, né? Nesse valor de mercado. Qual que é o potencial para lançar uma bebida zero álcool, né? E aí, no próximo slide, trouxe um racional, né? Um racional que para 2026, né? A gente vai falar, né, no próximo slide, separado por países, né, o Brasil, pegando a Argentina, Brasil e Chile, que tem comportamentos de consumidor diferentes, né, a gente fez fiz uma estimativa de que é um mercado que pode valer 18 milhões de dólares até 2026, né. Ok, ainda é pequeno comparado com outros, né, mas a lógica aqui por trás tem uma correlação entre quanto que se consome na Argentina, no Brasil e no Chile de bebidas cerveja, né, tendo como exemplo com álcool e sem álcool, trazendo essa correlação para o que é chamado Spirit Bases Ready to Drink, que são as bebidas prontas para beber, né, com teor alcoólico. Então, existe sim um valor aí por trás e não à toa, né, existe um grande movimento de mercado para que para que o mercado possa se desenvolver. Já é desenvolvido em outras regiões, e isso vem cada vez chegando mais rápido no Brasil e no Cone Sul. Por que isso vem crescendo de uma maneira mais forte, né? E aí no próximo slide a gente tem um recorte também, né? O porquê que isso vem crescendo. Novas gerações, preocupação com a saúde física e mental, o álcool não só como o que ele impacta na saúde física, com os conteúdos de açúcar e tudo mais, mas também a saúde mental. Então, essa emergiu muito forte dos últimos anos também a preocupação. Os que buscam tendências, né? Então, cada vez mais espantar o espanto de consumir coisas novas e diferentes. E pessoas que querem a indulgência a qualquer momento, né? Então, de novo, quando a gente fala sobre álcool tal e qual, nem sempre é tão possível. Tem um ponto importante, né? Quando a gente fala sobre isso, que é quando a gente fala também sobre o consumo abusivo de álcool, né? E, de novo, há 4 anos atrás, era uma coisa um pouco mais difícil de se falar sobre o consumo de álcool e reduzir, né, de alguma maneira, mas essas conversas começaram a acontecer de maneira mais frequente, né, e mais forte, quando a gente pega exemplos que acontecem em reality shows. Se vocês lembram daqui a 3 anos atrás, o tema das lives, né, o tomar álcool, né, o quanto que, de alguma maneira, já foi mais permissivo e hoje a gente consegue falar com maior propriedade sobre o tema e abraçar isso. Para vocês terem uma ideia, né, eu anotei aqui do lado, né,
existe um estudo que fala da CISA que 75% dos brasileiros dizem que bebem moderadamente. E, na verdade, não estão, né? Se você pega o que é o consumo moderado, existe uma agência nos Estados Unidos que fala sobre 14 gramas de etanol, né? Que é o álcool que nós tomamos. Isso seria uma lata de cerveja, ou 150 ml de vinho, ou 45 ml de um destilado, e não poderia acontecer em dias seguintes, né? E aí, quando você pensa só uma garrafa de cerveja em um bar, né, os 600 ml já seria o dobro da dose, né? Então, existe uma preocupação e a gente precisa endereçar esse tema. Até aqui, tudo bem? Se tiver alguma pergunta, por favor, tragam. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre consumidores. Bom, beleza, então o que a gente está trazendo por aqui, né? Então, quando a gente fala sobre o consumo das bebidas, né? Aqui é um exemplo da Argentina. O consumo desses drinks representa uma recompensa, né? Está muito a ver sobre consumir com festas ou relaxando em casa. E eu peguei um exemplo da Argentina, né, onde a gente pode ter um consumo diferente, de 39% dos argentinos consomem até mesmo uma vez por semana. A ideia aqui, gente, né, eu trouxe exemplos do Brasil, trouxe insights do Brasil sobre o consumo moderado de álcool, taxas de crescimento, mas é importante a gente olhar para o lado em outros mercados que isso também já vem acontecendo mais forte. No próximo slide, a gente fala sobre essa consciência, né? Então, o que vem quais são os principais claims, os principais atributos, né? Então, a gente fala sobre ingredientes naturais, produtos sem açúcar, a preocupação com o preço, né? E os consumidores querendo pagar mais, né, por produtos sustentáveis. É importante que nem sempre é necessário uma funcionalidade dos produtos, né? Então, nem sempre eu preciso ter energia nesse produto, nem sempre eu preciso ter uma fibra ou algo assim no produto, mas é o álcool pelo álcool, né? Então, é a sensação, é o momento de consumo. A gente vai falar bastante sobre sabores e ideias de sabores para essas bebidas, né? Mas mais do que isso, né? Esse exemplo que eu trouxe é fazer a bebida ter o que seria o destilado na sua versão sem álcool. O Thiago vai falar muito sobre sabores, né? E no próximo slide a gente traz alguns exemplos, né? Do que vem acontecendo ao redor do mundo, né? Esse é um exemplo de um rum, né? Sem álcool. O outro exemplo é uma tequila, né? Então, as parcerias são super importantes, né? A parceria de trazer o tema ali com Lewis Hamilton da tequila, mas trazer essa experiência, trazer o rum com cola, né? Mais forte e trazer a bebida alcoólica, o destilado, na sua versão sem álcool. De novo, tem muito para crescer o mercado brasileiro ainda, tem muito que deveria, né, ainda trazer dos consumidores, é esperado muito, né? E, como eu falei, quando a gente fala sobre as empresas de bebidas, elas podem, devem e vão entrar para ajudar a compor isso, né? Para que a gente possa ter essas opções e não ter um mercado que pode ficar restrito e ajudar também a controlar essa narrativa. É super importante. Para a gente também não substituir o álcool pelo açúcar, né? Então, muitas vezes, quando a gente vai em algum local, né, ou uma das preocupações dos consumidores é que a opção que tem no bar, muitas vezes, é só uma composição de um xarope ou uma outra frente que, poxa, não é exatamente isso que o consumidor espera, né? Então, como que eu posso ter uma bebida que tenha inspiração, tenha essa alma da base com álcool, mas sem o álcool ali contido. Bom, Thiago, convido ali, já falei bastante, para trazer um pouco sobre sabores. Bom, seguindo nessa linha, pode seguir o slide próximo. Uma coisa que eu acho que é super interessante a gente falar sobre combinações de sabores também. Uma coisa que o Pedro colocou, e eu acho que colocou muito bem, é sobre esse olhar o sem álcool, ele não é só uma infusão, né? Ele não é só um chá. Ele tem que trazer as características que o álcool nos proporciona, né? Então, a gente busca muito entender isso. E como a gente consegue chegar nisso, né? Aqui a gente traz alguns modelos, algumas ideias que já existiu e também alguns sabores, alguns aromas que estão numa crescente, né? Como manga,
alguns produtos com sabor manga, não só manga por manga, mas composições de manga tiveram um crescimento muito grande. Os citros, ginger ale, cereja e frutas, né, nessa composição. Aqui a gente vê algumas coisas que a gente constrói um novo sabor a partir dos flavors. Então, a gente usar o flavor também como nosso aliado para um não álcool, né? Você conseguir fazer essa combinação é a grande sacada que a gente tem percebido. Pode seguir para o próximo slide. Pode ir, perfeito. Aqui a gente vê também a Crescente, né? É um lugar que ainda tem muito espaço. As pessoas sabem minimamente o que é, né? 58% das pessoas sabem o que é um mocktail, mas a gente tem espaço para isso, porque também o mocktail foi muito tempo focado como o Pedro tinha colocado, na ideia de algo muito doce, muito próximo a um refrigerante, muito próximo a uma composição aqui no Brasil que a gente tinha muito, era os leite condensado com frutas, coquetéis nessa área. E aí a gente passa a entender que tem outros caminhos aí dentro. São números ainda que podem nos apresentar uma crescente muito interessante, mas é uma caminhada, e eu acho que estamos no momento certo, sabe? Porque tecnologia a gente tem e um entendimento do caminhar que estamos indo. Então, a linha de kombucha agora, que tem uma fermentação, que traz uma sensação, mas não tem a parte alcoólica. Tem alguns drinks com base de sodas, de chá ou de infusões também, né, que a gente pode falar, ou os próprios cold brews. Tudo isso eu acho que são um caminho que a gente ainda tem que percorrer. Pode seguir para o próximo slide. Opa, desculpa. Aqui a gente traz também uma linha para falar sobre as características dos coquetéis que foram o tempo, né? A questão de tempo aqui. Então, os clássicos lá atrás, como um Negroni é um trava-língua esse para mim, como sempre. Algumas coisas que a gente começa a ver como uma crescente e uma busca de drinks que a gente pode aplicar no zero álcool, né? Entendendo que essas composições de coquetéis têm sido uma procura muito grande. Então, por que não a gente olhar para esse lugar de um jeito um pouco mais com um pouco mais de delicadeza, né? Um pouco mais de procura de como a gente construir esse sabor de um jeito não só, como o Pedro mesmo tinha colocado, de muito açúcar, mas trazer esses sabores com potência, com uma sensação mesmo de álcool não tendo álcool. Se você quiser passar para o próximo... Se eu puder fazer uma conexão aí, né, e voltando, ouvindo algumas das tendências, né, e como que a gente fala sobre isso, né? Quando a gente fala sobre bebida zero álcool e fazer ter uma bebida sem álcool, muitas vezes num restaurante, num bar, ela tem uma margem muito maior, né? Porque você tira um dos principais componentes ou vetores de custo da receita, né? Então, é rentável também, né? Quando a gente fala sobre essa categoria de bebidas, sobre o posicionamento que elas podem ter, né? É legal a gente falar sobre isso, porque muitas vezes o caminho mais rápido ou o caminho esperado é o caminho de, ok, vou fazer uma caipirinha sem álcool, ok, vou fazer um mojito sem álcool, mas é legal a gente trazer outras criações, né? É legal a gente estimular o consumidor que não esperava buscar algo sem álcool, né? Mas que ele possa trazer isso de uma maneira por interesse, por novidade, né? Que nós possamos fazer receitas também que não são cópias das receitas alcoólicas, mas que elas podem ter conexão e inspiração ali.
Acho que vale só a pena para a colocar... gente poder trazer isso, né, Nego? É interessante essa parte mesmo, Pedro, falando que quando a gente desenvolve algum teste, alguma coisa assim, com essa proposta, é sempre legal as pessoas que estão lá no nosso QR Center cheguem e falam, nossa, mas isso daqui poderia ficar maravilhoso. Tem gin aqui ou tem rum? Ah, mas se tivesse também ficaria perfeito, né? Porque é uma receita realmente nova, algum lugar que a gente saiu do lugar comum de falar que é uma cuba, e ao invés disso a gente criou uma receita nova para estimular esse lugar também, né? Podendo seguir, Pedro, com você. Legal, gente. E aí, beleza, a gente falou, vamos recapitular o que nós falamos até agora, né? Mercado em crescimento, oportunidade de 18 milhões de dólares no Brasil e no Cone Sul. A gente fala sobre acolher esses consumidores, sobre ter essas opções, que o que a gente vê em receitas não reflete ainda o que nós vemos no varejo, né, em algumas frentes. Então, tem muito espaço para crescer. No chat eu coloquei esse comentário, né, os consumidores procurando os produtos, mas a gente sabe que muitas vezes demora para lançar e, de alguma maneira, o webinar de hoje tem como objetivo trazer isso para vocês. Falamos sobre tudo isso. E aí a gente trouxe vários elementos sobre quais são os sabores, o que poderia estar, faço uma caipirinha, não faço uma caipirinha. Se eu for fazer uma caipirinha, eu faço do quê? Que sabor que está bombando, né? O que tem de novidade? E aí, para responder essa segunda pergunta, né, que poderia ter, nós trouxemos aqui o estudo Taste Charts, né? Espero que vocês conheçam esse estudo. Se vocês não conhecerem esse estudo, deixo aqui o convite para acessar. Nós vamos mostrar só um slide dele, mas é um estudo que nós fazemos todos os anos, de uma maneira global, na QR, é um estudo proprietário que nós selecionamos, né, dos sabores pelas categorias, sabores, e colocamos em quatro blocos, que eles têm 4 categorias que estão em ciclo de vida diferente, né? Então, selecionamos sabores, é uma busca que tem tanto pesquisa primária quanto secundária, né, desses sabores. Nós deixamos, então, a primeira categoria, que é a mainstream, né? Se vocês olham no meio desse slide, ali fala sabores mainstream, os sabores que permaneceram de maneira consistente nos últimos 5 anos. Então, assim, se você vai entrar nessa categoria, se você tem uma marca que vai entrar, quais são os sabores que você deve lançar? Porque são sabores que estão ali nos últimos 5 anos, os top sabores. Depois tem os sabores que, né? Então, qual que é o restante dessa lista? Se eu puder fazer um paralelo aqui, trazer um exemplo, né, eu falo bastante no mercado de bebidas sobre o sabor pêssego, por exemplo, né? O sabor pêssego muitas vezes não é encontrado em um carbonatado, um refrigerante, mas ele é um sabor super importante numa categoria de néctar, de sucos, né, no Brasil. Então ele é um sabor que aparece ali de alguma maneira. E aí entram as outras 2 categorias, né, que é o upcoming e emerging, que a parte mais legal dela é sobre temporalidade. Então, uma fala sobre os sabores que mais cresceram nos últimos 3 anos, e o emerging são os sabores com maior crescimento no último ano. Por que é legal isso? Né? Porque, de novo, é uma bússola, né? É uma bússola onde a gente pega esses quadrantes e pode compor os sabores, pode ver quais são os sabores que foram muito lançados e que podem ser os novos favoritos, né? São apostas que estão acontecendo no mercado local. Nós fazemos isso para doces, para salgados, para salgadinhos, para bebidas quentes e lácteas, né, as bebidas que têm essa categoria, e bebidas refrescantes, que é o que a gente vai falar hoje, né? E tem um último ingrediente ali, um slide que é de ingredientes. Hoje a gente vai falar só desse tópico 5, que são as bebidas frias, né? Frias e base água. Inclui refrigerantes, energéticos, bebidas esportivas, isotônicas, alcoólicas, né? Então tá tudo junto nessa categoria, né? Desse momento de consumo de bebidas refrescantes. É um material que está no site da QR, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu deixo o link aqui para vocês acessarem. Bom, vamos falar dos sabores. Por que é legal esse estudo, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da laranja, né? A laranja, e a gente fala sobre tonalidades de laranja, tem um crescimento das diferentes tonalidades e crescimentos em ritmos distintos, né? Se a gente pega o que tinha de laranja, né, em 2019, bergamota, flor de laranjeira, blood orange,
E aí você tem outros temas que estão conectados, né? O crescimento de Aperol é um exemplo disso, né? Você vê Aperol, a laranja como um elemento, o próprio Negroni com um toque de laranja, e aí as tonalidades também vão mudando de alguma maneira. É muito legal porque a gente consegue ver a laranja e as suas diferentes essas tonalidades, eu posso chamar de sobrenome aqui também, né? Eu falo muito isso das versões, como que a gente pode criar ali. A mesma coisa acontece com chocolate, por exemplo, né? Se a gente pega o gráfico de chocolate, né, que é o próximo slide, e a gente sabe que muitas bebidas alcoólicas podem ter, principalmente as licorosas, têm o tema de cremosidade, pode trazer esse elemento. Os chocolates têm estão em diferentes estágios ou ciclos de vida nas diferentes regiões do mundo, né? E é muito legal ver isso, né? Então, se pegar o chocolate rubi, se a gente pega chocolate branco, estão em momentos distintos em diferentes partes do globo. Beleza, falamos disso aí. E o que está acontecendo no Brasil, Pedro? O que está acontecendo, Thiago? Próximo Bom, slide a gente conta. pode seguir. Isso aqui é um recorte, o estudo, né, que o Pedro estava colocando, que eu acho fantástico e a gente se norteia muito por esse estudo. Toda vez que a gente vai pensar em criações, a gente volta aqui para buscar as inspirações aqui. Então, imaginar coisas como o sabor em emerging de chocolate, né? Coisa que a gente quase não tinha esse lugar aqui de emerging sabor chocolate, pensando que são para bebidas geladas e não tão ligadas aqui a bebidas a base láctea, né? Então, esse sabor chocolate ou um sabor que para a gente volta também coisas que a gente perdeu há muito tempo, um sabor tutti. Tutti era muito reconhecido lá atrás, né? Quando a gente era na nossa infância, e agora ele aparece em Upcoming. Esses sabores aqui são uma referência para a gente crucial para desenvolver essa categoria e para nos ajudar a desenvolver novos produtos, né? Como o sabor de marshmallow, caju, o alecrim, que está numa crescente muito interessante, e vindo aqui para um lugar mais básico, pensando como o Pedro colocou, na questão de morango, o sabor de cola. Você imaginar um refrigerante, uma bebida carbonatadas, uma marca sem um refrigerante de cola, é muito difícil, né, ela entrar no mercado. Mas aí você já pensa numa outras categorias, a gente acaba não vendo, né, uma base de chá. Aqui no Brasil a gente não vê, a gente tem esse estudo também para as outras regiões da América Latina, mas a gente pode pensar, isso daí nos guia muito fácil. Eu convido vocês novamente, como o Pedro falou, ir no nosso site da Carry para baixar esses estudos, que lá e também tem todo o material explicando, né? Podemos seguir, Pedro, se você quiser. Legal. Gente, muitos desses insights vêm dessa nossa ambição e loucura por conhecer os produtos, as tendências, os consumidores, né? Fica o convite dos Taste Charts, tá muito dinâmico e muito legal fazer pelo site, né? O exemplo de trazer sabores, toques defumados, isso vem super forte. Os florais também, né? Então tem muita inspiração que pode vir daí. A gente fala sobre um crescimento acelerado na categoria e que nós acreditamos muito. Vem muito investimento pela parte da categoria e dos fabricantes. É importante surfar nisso, né? E seguir em frente, porque a categoria tem muito para mudar ainda. Se a gente passa para o próximo slide, né? Esse é o nosso objetivo, né? Criar um mundo de nutrição sustentável. Quando a gente quando a gente diz sobre bebidas zero álcool, né? Sobre soluções para redução de açúcar ou tudo que nós podemos fazer, a QR é uma companhia de nutrição sustentável, né? É importante trazer essa menção para vocês, porque a gente investe muito em pesquisa, inovação, para trazer soluções nutricionalmente balanceadas e que possam ser as favoritas dos consumidores, né? Então, de novo, o impacto que isso tem é gigante e tem muita coisa legal que a gente pode trazer junto, de maneira mais sustentável, mais saborosa e que sejam os favoritos dos consumidores.
No próximo slide a gente só está mencionando isso, porque a gente usa muito insight, a gente pesquisa muitos consumidores, né? Tem muita pesquisa legal. Tem outros tantos materiais que a gente não abordou hoje. No próximo slide é só um teaserzinho do que vem por aí, né? Materiais sobre tendências em hambúrgueres, tem materiais sobre tendências em sabores, redução de açúcar, desperdício de alimentos, motivadores de consumo dos brasileiros, né? Então tem muita coisa legal que nós fazemos para ser a empresa número 1 de insights e poder ajudá-los a criar soluções deliciosas para os consumidores e que possam ser as favoritas. Isso é o que a gente tinha para trazer hoje, né? Acho que o próximo slide é o último de fechamento e queria trazer um agradecimento também ao Thiago, que é uma fonte de inspiração incrível, né? Quando eu falo sobre bebidas, ele é um cara que entende muito. Eu queria que o Thiago morasse aqui dentro de casa para cada dia ter um drink diferente. É impressionante o que ele faz com bebidas alcoólicas, bebidas não alcoólicas, e fica o convite, né, Regis, para as próximas a gente poder fazer algo que eu e o Thiago faça as receitas também. Exatamente, eu acho que esse é o ponto, né? A gente gosta de falar, de trazer as informações, mas também gostamos de consumir, né? E essa questão desse novo momento, ele é super interessante porque é uma grande oportunidade de entregar indulgência, você ter essa questão da socialização sem os efeitos do álcool, né? Porque nós temos aí uma lei rígida que eu acho ela assim muito bem aplicada, a questão da lei seca, e aí você até comentou, Pedro, muitas vezes a gente não tem a noção dos efeitos qual é a quantidade segura de álcool. Eu, honestamente, eu acho que não existe quantidade realmente segura. E aí é a questão da responsabilidade mesmo, né? O moderado, acho que o moderado serve para dentro de casa ou para quando você está como não sendo o motorista, né? Eu acho que isso é muito importante. E tem um ponto importante, Regis, você me permite entrar nesse ponto, que é nós como sociedade, né? Quando a gente olha nesse espectro, né? Então, existe a tendência do janeiro seco, dry January, né? Então, isso acontece, vem de países ao norte, onde a gente já vem de um consumo do inverno e tem as festas de final de ano, então vem assim, vamos pausar. No Brasil, a gente sabe que isso pode acontecer principalmente depois do carnaval, né? Então, parar de beber em janeiro é algo que todo mundo pergunta, mas por que parou, né? Em férias, não sei o que lá, e acho que esse é um ponto importante para todos nós, como comunidade, né? A gente respeitar as decisões de tomar ou não tomar o álcool, né? Nós possamos abraçar, né, isso, porque o pior que a gente pode fazer é ficar estimulando, trazer. Tem tanta coisa legal que a gente pode fazer de diferente, né? E como, olhando agora com o chapéu de empresa e mercado, né? Tem muito que a gente pode criar, né? Para que seja algo legal e que não consumir o álcool seja beleza, né? Tá aí. É importante a gente balancear as duas coisas, né? Não estou falando para tirar todo o álcool, não estou falando para consumir todo o álcool. É esse o ponto. E acho que o mais importante é trazer essas discussões para a mesa, né? Essa é a importância que eu vejo dessa parceria nossa com vocês, a Vogler e a Zelles, né? Vogler e a Zelles, para a gente poder fazer essa mudança, transformação no mercado brasileiro. A gente confia muito, a gente acredita que isso tem muito para crescer. Exato. Tá bem colocado, eu acho que a palavra seria equilíbrio, né? Eu queria entrar numa polêmica, até viajando um pouquinho, você respondeu, Tony, aqui, a questão da bebida sem álcool, a forma de comunicar, eu acho que vai ser um grande desafio também, né? Porque a cerveja, eu acho que é o maior sucesso que a gente tem de ter um produto regular e depois quando a gente vai para um produto padrão. Mas eu não sei se a gente tem alguma legislação em cima disso, mas eu enxergo as oportunidades da gente trabalhar, e até tem um protótipo que nós desenvolvemos, que nós estamos comunicando aos nossos clientes, que é um bem básico, que é um Guaraná com uísque, né? Guaraná com uísque, poxa, legal. Mas trazer esse senso criativo, por exemplo, do Thiago, de fazer criações autorais, né? Os coquetéis,
copiar os coquetéis que nós temos de padrões de mercado, né, os de moda, digamos assim, mas também ter essa liberdade de criar sem medo. Eu lembro quando o Thiago mostrou para mim um produto da Carrie, que é o aroma de pera. Nossa, gente, que coisa fantástica, né? E aí você consegue, de repente, em cima disso, fazer algumas brincadeiras. Eu acho que isso que é um posicionamento legal para a gente trabalhar, né? Uma coisa, Regis, que eu acho que seria interessante colocar também aqui, eu acho que são dois pontos. É falar sobre. Não é que a gente está falando contra o álcool, né? Está falando que o álcool, eu sempre tive um consumo bem tranquilo com ele, mas também que dá para ser aproveitado em outros momentos, o sem álcool, e a gente conseguiu chegar num lugar que o sabor, quando você procura, eu procuro esse exemplo, um Guaraná, um highball de whisky com Guaraná, eu consigo chegar na composição de sabor que você vai sentir na sua língua, na carga aromática, igual a um highball de whisky. Então, eu não estou perdendo nada perante a um highball feito ali, um coquetel feito com um uísque alcoólico. Eu estou usando um absoluto, né, um aroma maravilhoso que vai me dar toda a carga, todas as características do uísque. Eu consigo tomar esse drink de um jeito perfeito e eu não vou ter problema com lei seca, eu não vou ter problema com acordar de ressaca, não vou ter nenhum problema desses naquele dia que eu não estou afim de beber. Eu só estou afim de. Eu não estou afim de tomar um refrigerante, mas eu estou afim de tomar um highball, um coquetel gostoso, refrescante, que eu posso tomar ele na praia, eu posso tomar ele no churrasco, eu posso tomar ele numa balada, porque a gente conseguiu chegar nesse lugar. Porque até então a gente conseguia fazer, a gente pensar um pouquinho lá atrás, quando a gente começou a pensar em cerveja sem álcool. As primeiras cervejas sem álcool que a gente experimentava era muito ruim, né? O sabor dava uma depressão, você conseguia tomar uma cerveja sem álcool. E Hoje olha em lá. dia, você tomava porque você falava, não, preciso muito tomar uma cerveja. E aí você tomava uma cerveja porque o sabor era muito ruim. E eu acho que a evolução do que a gente conseguiu chegar está no mesmo patamar. Que hoje em dia você consegue curtir uma noite inteira tomando várias cervejas sem álcool, porque o sabor está muito bom, ele te entrega todo aquilo que uma cerveja com álcool te entregaria. Uhum. Então, a gente consegue chegar com essa composição que a gente chegou com tecnologia muito forte, né? E eu acho que em conjunto com todo esse know-how de pesquisa que a gente faz. Então, isso é muito importante. Eu acho que um não caminha sem o outro. Isso eu acho que seria o que eu gostaria de trazer, assim, para quem está aqui no webinar, que é de suma importância entender essa qualidade. E aí, não sei se acaba sendo um complemento, mas que esse público que está nos assistindo aqui hoje entenda que a gente não quer vender um uísque zero, né? Nós queremos vender opções para criar bebidas, né? Criar coquetéis, fazer conjuntos, fazer criações, né? E aí eu acho que isso vai um pouco de encontro com a pergunta da Ana Darife. Eu vou ler aqui no chat. Muito bom conteúdo, parabéns. Uma dúvida: como seria o posicionamento em gôndola desses produtos? Seriam posicionados juntamente com as bebidas alcoólicas? E na parte de marketing, qual seria a melhor forma de chamar a atenção do consumidor, sendo um análogo de bebida alcoólica? Ana, obrigado pelo comentário. É uma pergunta incrível a tua, é uma pergunta difícil. Talvez eu vou começar pela parte de chamar a atenção dos consumidores, né? Acho que aqueles exemplos têm uma coisa em comum, que tem uma parte visual muito importante, né? Uma parte visual importante, seja de cores, de formatos, de sabores, de trazer um outro nível, num sentido de um outro espectro de comunicação. Então, acho que esse é um ponto importante de chamar a atenção.
as marcas podem seguir, eu vejo as marcas seguindo de diferentes maneiras, às vezes colocando um 0 na grande ali no rótulo, colocando muito, quando a gente fala sobre as cores, né, colocar muito azul, né, como algo bom, algo mais limpo, algo assim, né, então a gente vê muito utilizando azul nas comunicações. E aí existe um ponto importante da regulamentação, quando a gente fala sobre o mercado brasileiro, né, de onde que elas deveriam estar. Se eu puder fazer um paralelo, né, produtos que imitam carne, né, a proteína animal, né, os plant-based, né, onde que eles deveriam estar é uma pergunta parecida até, né, deveriam estar na mesma seção, não está, né, aí a gente vê que cada varejista põe de um lado ou tenta trazer de uma outra maneira, né. Então, se eu colocasse, se eu tivesse trazer uma opção, e aqui seria totalmente pessoal, seria mesclado, né? Seria mesclado, né? Onde eu vejo essa composição ali muito forte, porque é o destino das compras, a seção do varejista onde tá alocado o produto e ele vira como destino. Do meu lado é onde faz mais sentido estar. Uma coisa também que ainda está em consulta pública, né? Sobre enquadramento, que ainda é uma coisa muito nova. A gente está trazendo uma coisa realmente muito nova para vocês. Então, se vai ter alguma alteração de enquadramento, de como vai ser, você vai ter que declarar isso. Estão pensando em tirar do mapa, né? Sair do enquadramento do mapa e só ser uma passagem pela Anvisa, mas ainda está nesse momento, nessa formatação. Só para vocês terem essa noção também. Muito bom. E aí, e só fazendo um outro complemento aqui, porque eu lembro de uma palestra que nós demos um tempo atrás, se poderia oferecer para crianças, né? São produtos destinados a público adulto, mesmo sendo zero álcool, são produtos destinados a público adulto. Então, o posicionamento também, eu acho que vai ter uma evolução em cima disso, né? A gente não poderia colocar numa gôndola junto com refrigerantes, por exemplo. Teria que ser num lado mais adulto mesmo. E eu também, dando uma opinião pessoal, eu acho que essa mescla ela é interessante. Talvez agora onde posicionar é um desafio mesmo. Mas cenas para os próximos capítulos. Pode falar, Pedro. Não, e aí depende da categoria. Se a gente fala sobre o destilado, que é o Me Too, né? Ali, entra ali. As bebidas prontas para beber, entra ali também, né? Talvez nos refrigerantes mais difícil, mas nessas subcategorias do mercado de bebidas, como está expandindo tão rápido, acho que dá para estar mesclado. Mas, de novo, opinião completamente pessoal essa, nem deveria estar trazendo, mas como a Ana gentilmente fez a pergunta, eu quis trazer minha visão também. Isso aí. Então, encerramos aqui o nosso webinar. Quero agradecer mais uma vez a presença aqui de vocês. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Thiago. Foi muito rico. É muito legal conversar com vocês. Quero agradecer também ao público que esteve conosco aqui acompanhando. E obrigado e até a próxima. Até, gente. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até mais.